Então, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa casa, aqueles que chegaram depois. Nós vamos gravar essa palestra, então nós pedimos que aqueles que não quiserem ter a sua imagem divulgada aí nas redes sociais podem fechar sua câmera. E também nós pedimos que durante o trabalho, principalmente os microfones possam estar desligados para que a gente possa ter uma qualidade melhor da nossa internet, da transmissão. E também nós pedimos que quem puder, na medida do possível, vá colocando suas identificações no seu perfil ali da sala. Então, muito obrigada. E nós já passamos de imediato ao nosso querido amigo Luiz Augusto. Semana passada era Isso. essa semana é Luiz Augusto. Que legal. Então, seja bem-vindo e deixamos contigo. Boa reflexão. Ok, muito obrigado pelo convite e a confiança que os membros da casa, a diretoria da casa, o departamento doutrinário, todos os irmãos nos dá para que nós façamos esta exposição doutrinária. Obviamente que o melhor seria mesmo que nós estivéssemos lá na casa, né, reunidos, no sentido de que quando todos nós estamos reunidos, presentes, nos olhando face a face, né, as energias são mais vigorosas. Mas nós sabemos que, ao mesmo tempo que nós não podemos estarmos lá juntos, estamos juntos, através da tecnologia que o Pai também permitiu que se desenvolvesse. Obviamente, ele já sabia o que ia acontecer nesses momentos de agora. Bem, nós escolhemos essa passagem da tempestade acalmada, exatamente como a Janice falou, né? Estamos passando por esse momento difícil, então vamos tentar buscar algumas virtudes em nós que nos tornem umas pessoas realmente exemplificadoras do Evangelho, como nós tanto pregamos. Bem, essa passagem da tempestade acalmada, ela está no capítulo de Marcos, ou melhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 8, e em Lucas, capítulo 8, versículo 22. E ela nos diz assim, vamos ler a parábola e depois a gente faz as nossas reflexões. Naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes, atravessemos para o outro lado. Após deixar a turba, acolhem-no no barco, do modo como estava, e os outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. O despertaram, e diz-lhe, mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes, por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muitos, diziam uns aos outros, quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Então essa é a passagem evangélica, né, do livro de Marcos. Bem, para nós fazermos umas reflexões, é necessário nós irmos de algumas outras fontes e fomos na fonte
de Amélia Rodrigues, que tem uma capacidade extraordinária de passar essas passagens evangélicas para uma forma muito poética. Então, ela vai dizer que, praticamente nos meses de outubro, ocorre tempestades muito grandes no mar da Galileia. E Jesus, quando propôs aos apóstolos, né, na realidade não eram bem apóstolos, né? Eles eram os discípulos que estavam ali, não eram todos, eram Judas, João, André, Pedro, e Jesus propõe a eles, no final daquele dia de muito trabalho que teve, ele propôs que eles se lançassem ao mar. Havia uma ideia, por que ele gostaria de viajar pelo mar da Galileia naquela noite, porque ele queria ir às terras de Gadara. As terras de Gadara, como nos fala na sequência do Evangelho de Marcos, o endemoniado Gesareno, as terras de Gadara eram um povo o qual Jesus gostaria de levar a mensagem dele. Isso depois, não, nós poderemos fazer uma outra doutrinária nesse sentido. E como o mar era muito grande, eles teriam que sair à noitinha de Cafarnaum, da Galileia, de Cafarnaum, para chegar a Gadara no outro dia, no amanhecer. E era exatamente, né, aquele tempo das tempestades. Parece que Jesus fez isso de propósito, aqueles homens, porque eles conheciam realmente o mar da Galileia, sabiam que a travessia seria muito difícil, porém, confiando naquele homem que eles ainda não conheciam muito bem, como diz no final da passagem, naquele homem eles resolveram, então, né, subir aos barcos e foram e se aventuraram no mar. Né? Existia ainda que, no prenúncio da tempestade, existiam estrelas no céu, a lua, né, iluminando aqueles 3 barcos que estavam iniciando a sua trajetória. Então, Jesus, cansado que estava de ter curado muitas criaturas, né, passado muitas atividades junto com os discípulos, ele resolveu descansar. Imagina, né, Jesus descansando. Mas isso é providencial para a parábola, né? Ele então pega uma almofada e se deita na parte da proa do barco e fica ali e acaba adormecendo. E eles então, né, continuam com o seu barco, etc. e tal, e daqui a pouco as coisas começam a ficar difíceis realmente para eles, porque a tempestade se avizinhava, os ventos aumentaram, as ondas aumentaram, começaram alguns raios ao longe, as nuvens cobriram todas as estrelas do céu naquele momento e ficou exatamente difícil, né? Quando nós vimos da janela da nossa casa uma tempestade se aproximar, a gente fica meio cestroso. E a tempestade veio e Jesus estava ali dormindo. Enquanto isso, eles ficaram extremamente preocupados, porque com as ondas mais altas, já estava entrando água no barco, eles iriam, obviamente, sossobrar, né, se não fosse Jesus. Então, eles começaram entre eles a conversar. O que vamos fazer? Né? Que decisão nós vamos tomar? Não tinham mais como voltar para a margem, já estavam adiantados.
Então, eles tinham que dar um jeito de seguir em frente, mas aquela tempestade realmente estava lhes prejudicando. Então, o João diz, aquele espírito mais terno, né, mais profundo dos demais, não, para aí, tenhamos calma, vamos ver o que acontece. E Judas, que naquela época pertence ao grupo, obviamente, né, ele resolve, né, com a sua impetuosidade, ele resolve acordar Jesus e com aquecer Pedro, que Pedro aqui ia no timão, né? Outros trataram de baixar as velas por causa do vento forte. Então, cada um tinha a sua atividade e entre eles ali tinham que decidir o que iam fazer com Jesus, na realidade. E aí acordam Jesus. Então, vem no versículo 39 do livro de Marcos, né, no capítulo 4, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, silencia-te, cala-te. E cessou o vento e houve grande calmaria. Aqui também nós temos que interpretar que os fenômenos da natureza são fenômenos derivados do Pai, de Deus, são da natureza. É necessário, às vezes, essas tempestades fortes, os raios, o vento, a chuva intensa para limpar a atmosfera. Nós sabemos disso, e naquela época também não era diferente. Então, eles acordaram Jesus. Quando acordaram Jesus, se postou, né, na proa do barco e disse, silencia-te, cala-te. Mas ele não poderia ir contra as leis divinas, né, as leis da natureza. Então, dá para nós entendermos que a tempestade já estava passando. O pior já havia passado. Então, aquilo houve a calmaria, né? Como se nada tivesse acontecido, a tempestade passou, foi embora e eles seguiram a sua jornada até a região de Gadara. Bem, mas depois dele a tempestade, vamos usar as palavras da parábola, né? Depois de acalmar a tempestade, ele pergunta: por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? É claro que eles não conheciam ainda bem Jesus, né? Jesus estava formando, na realidade, o seu colégio apostólico e ele tinha feito já algumas atividades. A gente sabe muito bem, né? Algumas atividades de Jesus antes do seu trabalho messiânico, que foi a transformação da água no vinho nas bodas de Caná. Então, alguém conhecia alguma coisa de Jesus, mas não tinham aquela firmeza, aquela confiança nele, porque muitos profetas, muitos prestidigitadores, como diz, adivinhadores, havia passado por aquelas terras. Então ficava difícil realmente eles acreditarem em mais um homem. Mas Jesus, como nós sabemos, era diferente. E eles não tinham ainda a fé. Bem, aí é que vem essa última pergunta, né? Temendo muitos, dizem uns aos outros: quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? É claro, né, que os ventos e o mar não obedeceram a ele porque a tempestade já havia passado na realidade. Então, essa é um pouco da explicação, né? A gente sabe sempre que o Evangelho, o nosso Evangelho, inclusive, à luz do Espiritismo, e os Evangelhos dos evangelistas, eles têm muitas explicações, né? Essa é aquela que nós conseguimos alcançar. Bem, para a época de hoje, essa passagem ela é extraordinária, né? Se nós
pararmos um pouquinho para pensar, e como estamos parados e com tempo para pensar, então vamos pensar realmente, né? Trabalhar um pouco a nossa mente nesse sentido. Então, nós fomos no Livro dos Espíritos e encontramos no Livro dos Espíritos, na lei do progresso, uma questão muito interessante. É a questão 783, que Kardec vai perguntar assim: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Ao que os espíritos respondem: ao progresso regular, lento, que resulta na força das coisas. O progresso normal de todas as civilizações, da vida do planeta de uma forma geral, até chegar a ele receber a nós como espíritos. Então, é a chamada força das coisas, como diz os espíritos no livro dos espíritos. Então, lento e regular, né? Constante, lento e regular. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então, nós temos visto isto ao longo do tempo, né? Tanto a história vem nos contar pandemias que já ocorreram, como também situações que nós já soubemos que aconteceu. O abalo físico lá da Indonésia, né, que levou à morte de muitas criaturas, mais de 300 mil criaturas atingindo vários países, e fez com que houvesse uma modificação naquela região. E o livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, escrito pelo Divaldo, né, vai nos esclarecer um pouco mais sobre a situação espiritual daquelas terras. Então, era necessário, naquele momento, que houvesse o abalo físico. E aí nós ficamos pensando, e as pessoas que estavam lá, as pessoas daquela região, que moram lá, que vivenciaram especificamente esse abalo físico, deve ter sido algo terrível para eles. Mas passaram, né? Bem, abaixo da resposta dos espíritos vem um comentário de Kardec, que ele vai dizer assim: nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Olha o que nós estamos vivenciando. Os interesses materiais, né, feridos. E nós sabemos que, apesar de nós termos essa doença causada pelo coronavírus, existem outras coisas que estão causando uma desordem de uma forma geral. E essas confusões e essas desordens, nós temos que ter a certeza de que elas são momentâneas para a humanidade e especificamente para nós no Brasil. Então, é uma situação que nós temos que passar e temos que levar em conta a questão do viver bem, como vai nos falar o Evangelho, o bem e o mal sofrer. Nós não vamos vivenciar o resto da nossa existência com uma situação semelhante a esta desses dias, né? Desde março. Isso, como todos dizem, como todos fazem a palavra de Chico Xavier, né? Tudo vai passar. Passa, tudo vai passar. Não há dúvida. Porém, nessa sequência do comentário de Kardec, ele vai dizer assim:
Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Então, aqui está o bem e o mal sofrer. Então, aquele que já consegue, né, entender sob o ponto de vista da espiritualidade, sob o ponto de vista de nós como espíritos imortais, colocar o nosso pensamento acima das dificuldades geradas, vai entender os desígnios da providência. Porque essa questão do aparecimento do coronavírus é um fenômeno natural também. Nós já tivemos isso, a humanidade sabe, através da história, os mais velhos contam sobre outras pandemias também. Então, e passaram. Então, são fenômenos naturais que alavancam o progresso, porque ao mesmo tempo em que a humanidade e nós, especificamente, estamos sofrendo essa questão, até mesmo com medo de pegar a doença, existem inúmeros grupos públicos e privados de cientistas que estão pesquisando essa doença para conseguir a vacina ou um remédio. À medida que isso acontece, vai fazer com que a humanidade tenha um progresso. Então, nós estamos dentro da lei do progresso. Aí, finalizando o comentário de Kardec, ele vai dizer assim: são a procela, a tempestade que saneia a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. Então, são exatamente esses momentos que nós precisamos ter o nosso pensamento firme. A oração, dia a dia, o nosso evangelho do lar. Então, não é pelo fato de nós não irmos à casa, não participarmos dessas salas de conferência, né, de exposição doutrinárias, as nossas próprias leituras em casa, os nossos próprios programas de televisão, não deixar que eles alimentem o nosso lado ruim, porque infelizmente nós temos esse lado ruim, né? Esse lado da maldade, esse lado da tristeza, esse lado da decepção, como muitos irmãos nossos estão passando e não estão sabendo suportar. Então, nós já vimos aí, através das notícias, o aumento do feminicídio, o aumento de suicídios, a ansiedade, as dores orgânicas que os indivíduos têm, exatamente porque não conseguem superar a dificuldade que estão passando. Mas são situações que todos nós, indiferentemente, seja o rico, seja o pobre, seja o miserável, seja o milionário, o bilionário, nas mais diferentes situações, e nós estamos passando. E nós sabemos também, através de outra live do Divaldo, em que seria preferível que nós passássemos isto, ainda temos que entender a misericórdia divina, do que uma guerra mundial, que seria muito pior. E seria localizada e, bem, seria muito pior, né? Bem, vamos ir adiante aqui e temos uma reflexão a ser feita. Agora, é sobre o tempo de confiança e quem vai nos dizer é Emmanuel, naquela expressão evangélica que diz: onde está a vossa fé? No texto, que é um pouquinho longo, mas nós não vamos nos ater a ele, ele vai falar sobre aquela situação da tempestade. Então, Emmanuel vai dizer assim:
o quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus, ou a vossa fé, indica claramente a necessidade da manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Então, é a situação, né, dessas criaturas que não conseguem superar, porque elas veem que tudo está escuro e perdido. Olha, aconteceu, o mundo vai continuar assim, vai ser até pior, e aí nós sabemos muito bem a alimentação que esses pensamentos dão aos nossos irmãos menos esclarecidos, causando um processo obsessivo e levando essa situação mais difícil ainda, como o suicídio. E mais adiante, Emmanuel vai dizer assim: aguarde discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Ele vai nos dizer que aqui, na sua reflexão, onde está a vossa fé, de que nós ainda podemos passar coisa pior, situação muito mais difícil do que nós estamos passando agora. Nós não sabemos, né, o dia de amanhã, a época em que vai vir. Nós estamos passando num mundo de transição e sabemos dessas dificuldades terríveis que o mundo de transição passa. Então, algo pior, né, ou maior, lutas maiores, como ele diz aqui, poderão acontecer. E aí? Se nós já não conseguimos sobreviver nesta, ou entramos em processos depressivos e muito abalados, orgânica e psicologicamente, como é que nós vamos enfrentar dificuldades maiores? Então, essa dificuldade nesse presente momento é para para que nós adquiramos energia espiritual para vencer algo que possa vir pior. E Emmanuel ainda diz assim: sem isto seria impossível aferir valores. Que expressão extraordinária! Porque nós sabemos que o momento da transição é um momento da separação do joio do trigo. Aqueles que vão, aqueles que serão na Terra, aqueles que vão para outro orbe, né? Aqueles que habitarão a Terra futuramente, como nos diz as bem-aventuranças, né? Os brandos e pacíficos que habitarão a Terra, né? Então, é através desse momento em que o plano espiritual pode aferir os valores daqueles que realmente poderão permanecer na Terra. E aí, para nós nos encaminharmos ao final, nós também trazemos aos irmãos, e vamos deixar para que leem e interpretem, né, porque as mensagens do mundo espiritual, elas sempre são certas do ponto de vista da espiritualidade superior, mas nós precisamos refletir, nós precisamos pensar se isso nós já conseguimos alcançar ou não o ensinamento. Pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, que dentro dessa dificuldade que nós estamos passando e vendo situações sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista político, que nós estamos tendo uma situação extremamente difícil entre os nossos governantes, também como forma de as nossas próprias avaliações, Kardec vai perguntar para os espíritos como uma última possibilidade, né? Uma última possibilidade, já que quando ele fez a codificação
do Espírito, nós estamos no mundo de provas e expiações, num mundo de durezas, realmente, né? Então, vai perguntar aos Espíritos assim: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Então, vejo que a expressão que Kardec usa, jamais, quer dizer, jamais poderá implantar-se na Terra o reinado do bem. O reinado do bem é o reino de Deus, como Jesus programou, né, na sua vinda na Terra, que ele vai dizer lá na frente do Templo de Salomão, no início da sua atividade messiânica, ele vai dizer: eu vim para a Terra para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, quando é o que Kardec está perguntando aqui, que vai se instalar o reino na Terra, ou o reinado do... Né? Então, eu deixo a resposta para os irmãos pesquisarem. A última, não tem problema, abre o livro dos Espíritos, lá na última pergunta, 1019, e lê o texto de resposta que vem de São Luís. Meus irmãos, era esta as nossas reflexões em torno da tempestade acalmada, usando essa questão metafórica, né? Muito interessante que Jesus permitiu para nós, né? Os evangelistas escreverem Mateus, Lucas, Marcos, né? Nos trazendo essa beleza num momento de dificuldade. Não, é como nós olharmos uma borboleta saindo do casulo. Ela tem uma enorme dificuldade para romper aquele casulo, mas ela precisa romper sozinha, porque se nós formos lá e ajudarmos, né, a desfazer aqueles fios ali de borboleta, ela certamente sairá defeituosa. Então, é isso que os espíritos desejam de nós, que nós saiamos dessa situação difícil, fortes para enfrentar, de certo, uma situação pior ainda, que só Deus sabe se virá ou não, e ainda seremos medidos pela nossa capacidade de resiliência, nossa capacidade de enfrentar as dificuldades e estarmos sempre caminhando avante para o nosso progresso. E ainda, o progresso de cada um de nós, o progresso de cada um de nós vai fazer o progresso toda a humanidade. Nesse momento, nós rogamos a Jesus que Ele nos ampare e guarde na sua paz. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós que agradecemos, então, nosso querido amigo Luiz, por essas reflexões muito importantes nessa tarde, e mais do que isso, muito importantes nesse momento. Então, nós deixamos aqui alguns minutos para que possamos fazer algumas perguntas ou colocações. Então, aqueles que quiserem, aproveitem esse momento para que a gente possa conversar um pouco e também tirar as nossas dúvidas. Enquanto o pessoal pensa ali, eu já queria começar com uma pergunta que me ocorreu durante o trabalho. Sim, sim. Caso a tempestade acalmada, ela é uma alegoria, naturalmente, que Jesus trouxe e um ensinamento para os seus discípulos, a questão da confiança. E a tempestade acalmada foi uma situação física que aconteceu de estarem todos naquele momento no barco. Mas a nossa grande questão nesse momento em que estamos nessa pandemia e todos nós em casa, em função da nossa própria proteção, vem surgindo para cada um de nós o nosso interior.
Aquele que sim. às vezes nós vamos deixando, empurrando com a barriga, vamos deixando para lá. A gente percebe que tem algumas questões, mas nós vamos deixando. E aí, agora que nós estamos com tempo livre, estamos mais em contato com as pessoas, também, às vezes, aquelas pessoas que a gente só procurava não conviver muito, esbarrava de vez em quando né, e evitava. Hoje nós estamos tendo que conviver, estamos todos dentro das nossas casas, e mais do que isso, das nossas casas internas. Então, como nós estamos mais dentro da nossa casa interna, estamos naturalmente olhando mais para dentro de nós e estão saindo de dentro de nós os nossos defeitos, os nossos vícios, e se estabelece então a tempestade interna. Isso. Como é que nós vamos acalmar essa tempestade interna, uma vez que a gente percebe assim, tem relatos também de que nós estamos tendo ansiedade, nós estamos tendo angústia, medo, tristeza, medo de morrer, enfim, parece que de vez em quando vem uma catástrofe, um tsunami que veio lá de 2012, né, da Indonésia. Parece que isso vem vindo ao nosso encontro. Então, aí se estabelece essa tempestade interna. Então, como que a gente faz para trabalhar isso aí? Acho que o Luiz congelou, Carlos. Congelou. Quer tentar um Mas contato? alguém quiser tentando responder essa pergunta, ou tentando conversar, vamos conversando nós aqui enquanto que ele volta, daqui a pouco ele volta. Eu acho que algumas pistas ele já deu ali, né? A questão da oração, a questão das leituras, Evangelho no Lar, a questão dos programas que a gente assiste na televisão, né? No início, assim, quando eu ficava em casa, eu assistia jornal. Hoje eu não assisto mais nenhum jornal. Já parei de assistir, porque aquilo ia criando uma angústia tão grande na gente que a gente acabava ficando pior. É verdade, as notícias elas têm. Eu nunca olhei assim esse tipo de notícia, principalmente aquelas notícias. E se a gente perceber, não sei quem. Esse dia eu estava falando uma situação. Quando o pessoal que escuta futebol na rádio, vocês já escutaram futebol na rádio? Gente, aquilo ali dá uma taquicardia na gente, aquilo dá uma palpitação, uma agitação, uma coisa muito louca, né? E tem alguns programas televisivos, alguns noticiários, que eles trazem exatamente essa mesma configuração da narração do futebol. Então, elas são notícias já vinculadas, organizadas, programadas para prender o povo, prender o público, e também já causar essa dependência. Então, se a gente observar, a gente fica dependente desses noticiários, né? E sem se dar conta. Então, é aquela notícia que o cara diz assim: pois então, vamos lá, olha ali, veja só como que foi, tá. Sabe? Então, é aquela coisa bombástica, assim, aquela coisa que a gente fica com o coração na mão, mas não deixa de assistir, ou de olhar, ou de, enfim. Então, eu acho que o Carlos falou ali, uma das coisas que a gente precisa abrir mão desses noticiários que entram dentro da nossa casa, e já está comprovado cientificamente que é uma energia, não é só uma voz, não é só uma imagem, mas é uma energia que entra dentro da nossa casa e vai transformando o nosso ambiente. Quando muitas vezes a gente vê todo mundo brigando, fica todo mundo nervoso, fica todo mundo agitado, e aí a gente vai ver, não tinha muita relação com o que a gente estava vivendo, mas foi uma energia que entrou na nossa casa. Então, uma das coisas, mas tem mais, né? A gente pode ir comentando aí. Deixa eu ver se o Luiz me mandou mensagem. Deu um problema, um pequeno problema aqui no meu celular, Eunice. Eu acho que entrei de novo. Então tá. Então, vou deixar para ti falar um pouco.
Isso é que tu estavas perguntando quando deu os problemas no meu celular. É a tempestade de cada um de nós. Isso aí é há um bom tempo atrás, né? Porque há quantos anos nós estamos dentro da doutrina espírita, né? Há quantos anos nós vemos vendo o Evangelho, né? Vemos estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, livros complementares e tudo que nos falam dessa necessidade, né? E quando é que nós paramos para fazer essa reflexão interna, né? Ontem mesmo eu estive em consulta com o meu cardiologista e ele me disse, eu não gosto de sair, eu tenho que ter a minha atividade, claro, ele tem atividade como médico, mas aquele eu não gosto de ficar em casa significa que ele não cria um tempo para ele, né? E é exatamente, acredito que essa dificuldade que nós estamos passando agora, em função que faz com que nós nos recordamos, é exatamente para começarmos a fazer essa interiorização de nós, né? Irmos buscar realmente de vantagem para nós na nossa vida. É o ser e o ter, é do tempo do ser, né? Acredito que isso aí também podem acrescentar alguma coisa a mais, isso aí é muito bom, né? Esse debate através da sala. Enquanto você falava ali sobre a tempestade acalmada, eu me segurei assim um pouquinho o meu pensamento na figura de Judas, justamente complementando o que tu falou. Quantas vezes a gente não se questiona o quanto precisa evoluir, o quanto precisa melhorar? Chico Xavier dizia que a cada um ele dá o direito de ser como é e a ele o direito de ser a cada dia melhor. E quantos de nós, muitas vezes, não nos comportamos como Judas, que na impetuosidade, como tu falou, foi lá e acordou Jesus. Eu acho que eu certamente iria acordar ele naquela situação. Poxa, me ajuda, porque olha o que está acontecendo, né? E a nossa falta de fé se revela nesses simples momentos, assim, que a gente não percebe como precisa se analisar e se esforçar, porque requer um esforço grande para ser melhor. Achei muito interessante. É isso mesmo, tem razão, mano. Qualquer um de nós, né? Na condição que estamos, nós acordaríamos Jesus, né? Não há dúvida. Por favor, sim, dá um jeitinho dessa tempestade aí, né? Acordaríamos ele, mas é um momento realmente da gente fazer essas reflexões, né? Isso é muito bom, sabe? Porque eu vi assim vários comentários de várias pessoas, inclusive tenho acompanhado muito a televisão, e os repórteres vêm dizer, eu estive em casa, principalmente aqueles que já passaram de 60 anos, né? Então estão trabalhando em casa. Mas eu em casa, eu já revi fotografias, já organizei fotografias, já organizei CDs e outras coisas mais, né? Então é um ponto realmente que, apesar disso ser material, vai fazendo com que a nossa vida se torne um pouco mais organizada, né? Porque a gente sempre diz assim, como passa rápido o tempo, nós não temos tempo para nada, a gente corre para lá, corre para cá. Então, pronto, o que Deus fez conosco? Olha, gente, vamos dar uma parada, vamos dar uma reflexionada, porque dessa forma vocês não vão chegar em lugar nenhum. Então, estamos aí, né? É verdade. Se mais alguém quiser fazer alguma colocação, senão eu já passo para o Carlos. Então, nós agradecemos muito nosso querido amigo de longa data do Leon, que sempre vem, né, nas nossas palestras, Luiz Augusto. Muito obrigada por trazer para nós essas reflexões muito importantes para esse momento, em que muitos
muitos de nós estamos nos sentindo no meio da tempestade, mas, graças a Deus, todos nós sabemos que tem um Jesus no nosso barco, né? É claro, é isso. Vamos sempre buscar esse socorro no nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, Luiz, e com certeza vamos programar mais outros trabalhos. Sim, não há dúvida. Estamos sempre à disposição da casa quando for possível. Muito obrigada. Nós vamos por uma longa data ainda nesse sistema aqui online. Acredito que sim. E nós aqui no Sul, recém estamos entrando no inverno, então a gente acha que isso vai se espichar bastante. Então, muito obrigada, Luiz. Um abraço para todos vocês aí. Um abraço para Maria. Muito obrigado. Para o pessoal das casas lá do Fernando do Ó também. Sim. Nossos queridos amigos do Sol do Amanhecer. Enfim. É verdade. E vamos cantar aqui, né, que o mundo precisa de coisa boa. Então, eu queria passar para o Carlos para fazer a nossa prece final. Ok, me ouve bem? Sim. Então tá. Fechemos nossos olhos agora e coloquemos em nosso olhar na figura de Jesus, nosso amado irmão, nosso governador do nosso planeta, capitão do nosso barco, e agradecidos a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente. Coloquemos em nossos corações todas as mensagens positivas que recebemos hoje, para que possamos compartilhar com todos os nossos irmãos. A partir de hoje, queremos conversar, queremos nos encontrar, mostrando a luz da doutrina espírita, que permite que sejamos fortes, que tenhamos pensamento firme, que tenhamos amor, que tenhamos misericórdia, que saibamos enfrentar essa tempestade da melhor maneira possível, tendo fé que ali adiante encontraremos a luz do amor de Jesus, a bondade de Deus, a companhia dos nossos amigos espirituais que sempre estão conosco, em dias de sol e em dias de tempestade. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, por essa tarde maravilhosa. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, queridos amigos, por estarem conosco. Um ótimo fim de semana. Terça-feira temos estudo. E no próximo sábado estaremos novamente nessa sala para mais um trabalho. Beijo para todos. Obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigada.